boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vocês têm utilizado as dicas do Manual do Proprietário? Têm colocado em prática? Como é que vocês estão? Estão observando os resultados? Então, esse é o nosso projeto Manual do Proprietário e é um prazer estar aqui para poder conversar com vocês um pouquinho sobre medicina preventiva, sobre como preservar a saúde. Se por acaso vocês forem portadores de alguma doença diagnosticada e já estão em tratamento, e o que significa estar em tratamento? Atribuindo todos os recursos a uma droga química qualquer, é muito importante que vocês tenham esses conceitos em mão para associar isso tudo aos remédios que vêm tomando para as devidas patologias, não é? Porque o remédio sozinho, ele não vai resolver o problema de nenhuma doença crônico-degenerativa. O remédio pode, às vezes, resolver um problema agudo, né? Uma infecção grave, um antibiótico que você toma e vai lá e destrói aquelas bactérias e você retoma a saúde. Mas em casos de doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, como diabetes, como obesidade, como depressão, são doenças que você vai passar a vida inteira usando medicamentos só para tentar controlar essas doenças. E o que é dito na nossa medicina convencional é exatamente isso, é só controlar, porque não vão ser curadas, você vai depender dos remédios para a vida inteira. E quando eu falo para vocês associarem as informações do projeto Manual do Proprietário, aí abre a porta para que vocês tenham mais sucesso no tratamento medicamentoso, que vocês possam, com o passar do tempo, ao invés de ir aumentando as doses de fármacos, poderem diminuir e, em inúmeros casos, mudando o estilo de vida, com essas informações, vocês podem, inclusive, ficar livres de medicações, né, e recobrarem a completa saúde. É isso que trata o projeto Manual do Proprietário, que traz como lema a frase: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Grande parte dessas doenças tem entre si meia dúzia, entre aspas, de fatores que vêm atuando no seu organismo por anos ou décadas para predispor esse organismo a que ele fique doente. E quando você passa a tratar essas causas, ou a controlá-las, ou pelo menos dar atenção a isso tudo, o que não é feito na nossa medicina convencional, alopática, ortodoxa, você mantém esse corpo em homeostase, em equilíbrio, e a doença, sim, não encontra terreno para evoluir, né? Então, vocês já conhecem bem quais são esses grandes formadores de doença. São os desequilíbrios nutricionais, os déficits, as carências nutricionais, né? O excesso também, né? Os alimentos comidos erradamente, gerando essa desproporção de nutrientes. Muitos alimentos que nós ingerimos que não são vistos como alimentos por nosso organismo, mas sim como invasores, e são substâncias inflamatórias. Nosso sistema imunológico tem que nos defender disso tudo, ou outras substâncias até que já causam lesões diretas em órgãos, como o endotélio, a parede das artérias, no caso a gordura trans. Então, grande parte do problema das doenças vem da dieta que ingerimos, porque nós somos o que nós comemos, o que nós conseguimos absorver do que nós comemos e o que a gente não consegue jogar para fora do que precisaria. Não conseguimos eliminar. Então, essa combinação, essa tríade, é o que vai definir a nossa doença. Então, daí é muito importante vocês estarem prestando atenção no alimento, né, no combustível que vocês estão abastecendo esse equipamento de vocês. Obviamente, essas dicas todas que eu passo para vocês, vocês podem dar uma margenzinha de folga, né, um dia ou outro, né, num fim de semana, numa festa, sair um pouco disso e comer as coisas que vocês mais gostam na vida, mesmo tendo conhecimento que não são saudáveis.
Por quê? Porque vocês vão estar fazendo no dia a dia o abastecimento correto nessa máquina. Então, uma vez ou outra sair da regra, não vai ser um grande problema. O grande problema são as pessoas que vão abastecendo esse organismo cotidianamente de forma equivocada, né, e errada. Né? E assim não tem sistema que perdure. Né? É que nem você ter um carro último modelo, maravilhoso, cheio de tecnologia, e você não ter combustível. O que adianta? Você vai fazer o que com esse carro? Né? Vai guardar a galinha lá dentro do carro? Né? Não vai andar. Né? É a mesma coisa com o nosso organismo. Então, antes de eu falar com vocês algumas coisas mais de nutrição, eu queria falar para você que está ligando agora, sintonizando a sua Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, que eu quero que você anote uma informação importante aí. Esse programa vem ao ar semanalmente, ao vivo, há quase uma década, trazendo informações científicas para a manutenção da sua saúde, para a sua qualidade de vida física e emocional. E para você poder já andar um pouquinho na frente, poder já utilizar um pouco dessas informações todas ao longo desses anos, fica aí uma ferramenta fantástica, que é o youtube.com. Então você vai ao youtube.com, coloquem lá o meu nome do lado, Dr. Edmond Saab Júnior, né? É fácil se inscrever ali, se inscrevam e vocês vão passar a poder ver vários e vários programas, cada um deles tem um título, e vocês podem ouvir tranquilamente aos finais de semana, anotar as dicas, olhar para isso com carinho, pesquisar, conversar com amigos na área de saúde, familiares, e começar a pôr em prática isso, e falar para todos que vocês podem, porque vocês vão observar muito rápido a melhora de todos ao seu redor, além da sua e da sua família. Tá ok? Então, youtube.com, Edmond Saab Júnior, e ali você vai ver uma campainha, que é legal você clicar essa campainha, porque toda vez que tiver um vídeo novo que o Jean colocar, vocês vão ser avisados desse vídeo para poderem estar assistindo e estarem se informando e estarem utilizando disso tudo. Tá ok? Uma outra informação importante é que o nosso link de contato aqui na rádio é o e-mail da rádio. E o e-mail da rádio é radiomundial@radiomundial.com.br. Então, escrevam suas sugestões de pautas, dúvidas, para que eu possa, a Samira Chaine, a nossa diretora de jornalismo, prepare esse material com muito carinho para mim, me entrega, e aí, oportunamente, eu estou falando exatamente aquilo que vocês todos estão esperando. E lembram que a sua dúvida, a sua sugestão, também é a de centenas de outros ouvintes que não têm tempo para estar se manifestando e pedindo isso. Então, vai ser muito legal e isso vai tornar o nosso programa muito mais interativo. Tá ok, gente? Então, voltando a falar um pouquinho de alimentos, né, eu quero comentar com vocês um trabalho aqui que foi recentemente apresentado no American Journal of Clinical Nutrition, né, um jornal muito respeitado, internacional, sobre nutrição, né, e que fala assim que um estudo traz evidências de que comer batatas fritas 2 ou mais vezes por semana pode dobrar o risco de morte precoce. Olha que interessante. Então, comer batata frita 2 ou mais vezes por semana pode dobrar o seu risco de morrer mais precocemente. E quantas pessoas não comem batata com tudo no fast food, com arroz e feijão, e todos os dias, não é? E todos os dias. E desde criancinhas. Então, entram nesse grupo do estudo todos os tipos de batata frita, como salgadinhos, chips, batatinhas que acompanham os sanduíches nas lanchonetes, etc. Pesquisadores da Universidade de Pádua, na Itália, observaram durante 8 anos o consumo de batata frita por 4.400 pessoas com idade entre 45 e 79 anos. Batatas. Durante, veja, 8 anos e um número expressivo de pessoas. 4.400 pessoas que comiam batatas. Eles tinham entre 45 e 79 anos. Os participantes foram divididos em diferentes grupos. Os que comiam batata frita eram um grupo, os que comiam batata preparada de outra forma, como cozida, né, era um outro grupo, e os que não comiam batata era o terceiro grupo.
Ao fim das observações, foram registradas 236 mortes, né? E a maioria entre os que comiam a batata do modo frito. Então, o resultado sugere que o consumo elevado de batata frita está de alguma forma associada ao risco de morte precoce. E segundo esse estudo, isso se deve ao fato da batata frita, ela ser frita em óleo, né? Em óleo geralmente vegetal, o que eu falo para vocês há anos. Canola, soja, milho, esses óleos, quando aquecidos, se transformam em gordura trans. E essas gorduras trans são prejudiciais ao coração. Então, eles acreditam que o fator importante é a fritura dessa batata em gordura trans, né? Para explicar esse número de pessoas que morreram por causa da batata frita. Quem liderou esse estudo foi o Dr. Nicola Veronese, e ele acha que essa gordura trans eleva o colesterol ruim no sangue. Mas não é só isso. A gordura trans, ela lesa diretamente, ela bloqueia receptores de membrana das células. Então, hormônios não conseguem levar informação. Elas como plastificam essa membrana celular, que teria que ter uma permeabilidade para entrar nutrientes na célula e sair o lixo metabólico para fora. Então, ela causa uma série de distúrbios que não é só mexer, aumentando o colesterol ruim. Muito mais problemas são ocasionados por isso. Mas o que eu não queria deixar de acrescentar é que também precisa levar em consideração que muitas vezes esses comedores de batata também comem um elevado teor de sal, não é? Muitos provavelmente estão obesos, então isso tudo contribui para a maior mortalidade nesse grupo. A falta de atividade física, o sedentarismo, então tudo isso tem a ver com isso. Então, um jeito mais saudável, por exemplo, de comer batata do que frito, seria comer batata cozida, tá certo? Então, aqui olha, fica só uma amostra do que é a nutrição e como a nossa medicina convencional nunca deu atenção para isso, nem na faculdade antigamente, nem na faculdade atualmente, e nem depois de formados, os colegas, poucas vezes vem alguma coisa assim. Olha que interessante essa comparação. Ao contrário do que ocorre com a batata frita, as batatas preparadas sem fritura pode ser até relativamente saudável. Por que relativamente saudável, eles falam aqui? Porque a batata é um alimento de alto índice glicêmico. Faz a glicose subir muito rápido na corrente sanguínea. E nosso pâncreas tem que produzir muita insulina. E isso, com o tempo, vai causando a resistência à insulina. E isso leva a aumento de peso, a diabetes, a hipertensão. Por isso que eles falam que ela cozida pode ser relativamente saudável, porque aí ela contém boas quantidades de fibra ainda, vitaminas e micronutrientes, e que perderia isso quando ela estivesse frita a altas temperaturas. Além disso, tem uma outra coisa muito importante. Quando a gente frita a batata, nós produzimos uma substância cancerígena chamada acrilamida. Então, isso também pode estar envolvido nesse resultado encontrado nesse estudo aí. Então, nós estamos falando de ciência. Se você ama batata frita, coma um pouquinho, uma vez ou outra, mas não faça disso o acompanhamento ideal de todos os pratos, todos os lanches que você for comer, porque você está realmente se envenenando. Tá ok? Então, aqui, a gente continuando, eu vou dar mais algumas dicas de alimentos de alto índice glicêmico também, que nem a batata, né? Que não fazem bem à saúde. Como eu falei da batata aqui, o arroz branco, o arroz refinado, ele já perdeu grande parte dos nutrientes todos, ele perdeu quase toda a fibra, ele se tornou meramente amido. Quando você comer aquilo, ele vai se transformar basicamente em açúcar. Então, o que adianta você estarem fazendo uma refeição todo dia, comendo um alimento de alto índice glicêmico, quer dizer, um alimento calórico também, e pobre em nutrientes.
vocês não vão estar ganhando nada com isso, além de peso. Não é? Peso, gastar energia para metabolizar isso tudo, gastar energia para eliminar isso tudo. Se você tivesse feito uma opção por estar comendo um arroz integral, você teria ainda as vitaminas do complexo B, as fibras, o zinco, que foi quase que todo perdido nesse processo de refinamento. Mais um exemplozinho simples para vocês. Agora, alguns motivos para vocês ficarem longe de leite e derivados. Eu não sei se todos vocês se recordam, eu muitas vezes falei aqui no nosso programa, eu escrevi isso no livro, eu falei isso em palestras, o livro Manual do Proprietário, que aliás foi reeditado agora por uma nova editora, né? Ele tem uma nova capa, é uma edição atualizada e revisada, e a editora Alfabeto lançou, e esse livro já está à disposição de vocês para quem não tiver a oportunidade de ler o primeiro livro, e enquanto não sai o segundo no segundo semestre, tá ok? Mas vocês se lembram quando eu falava que se a gente pudesse tirar do mundo leite e derivados, açúcar e trigo, né, farinha branca, que a indústria farmacêutica venderia muito menos remédio, os leitos hospitalares que a gente tem seriam suficientes para os nossos doentes todos, a população seria muito mais saudável, a incidência de diabetes, hipertensão, obesidade no planeta muito menor. Eu continuo achando a mesma coisa do que eu falava há 25 anos atrás, gente. E então eu vou dar um exemplo agora para vocês em relação ao leite de vaca e aos derivados. Primeiro, o leite de vaca ele é muito rico em proteína. Acontece que 90% dessa caseína, ou quase isso, é muito rico em um tipo de caseína que chama A1. Por que é rico nessa caseína A1? Porque a grande parte do nosso gado protetor, produtor de leite, né, são vacas holandesas, e ela produz essa caseína tipo A1 em grande quantidade. E essa caseína A1, quando nós metabolizamos, ela se transforma em caseomorfina. E essa é uma substância inflamatória intestinal, ela altera a nossa flora bacteriana, levando à desbiose intestinal, à inflamação crônica, a doenças autoimunes. Esse é um mecanismo. O outro são as pessoas intolerantes à lactose, que é o açúcar do leite, dos derivados, e pensam que comprando leite sem lactose ou queijo sem lactose, eles estão livres do problema. Não estão, porque ninguém consegue tirar a lactose desses produtos lácteos. O que é colocado é uma enzima, que é a lactase, que vai quebrar essa lactose, esse açúcar, em outros dois. Um é a glicose e o outro é a galactose, não é? E essa degalactose, essa substância, ela acelera o envelhecimento, ela é uma substância que estimula a inflamação, diminui nossa imunidade, aumenta os radicais livres do nosso estresse oxidativo. É comprovado que causa mutações genéticas e câncer. E mutações genéticas e câncer, os estudos mostram a associação de alto consumo de leite e derivados em homem com câncer de próstata, em mulher com câncer de mama, câncer de ovário. Tem um trabalho interessantíssimo feito pelo Dr. Campbell, bem lá atrás, na década de 80, mostrando a ligação da caseína, da proteína de leite com câncer. Então, é muito importante ter isso em vista, não é? A outra coisa que vocês tomam leite achando que estão enchendo o corpo de cálcio, que isso é maravilhoso para os ossos, é que o leite realmente ele é muito rico em cálcio. Só que esse cálcio, esse mineral, ele não está numa forma de equilíbrio, né, de harmonia com outros minerais necessários para que ele seja absorvido, como o magnésio, o zinco, o boro, o manganês. Então, ele está numa concentração excessiva, e o que faz com que o rim aumente, acelere a eliminação desse cálcio, causando pedra nas vias urinárias, né, que é coisa muito comum hoje, urolitíase, cálculos renais. E, por outro lado, também não favorece que essa quantidade grande de cálcio vá se depositar no osso, prevenindo a osteoporose, a osteopenia, que era justamente o que a gente queria. Então, mas aí um grande engano. Então, olha quanto motivo para a gente estar ficando longe disso.
não é? Outro detalhe importante é que as nossas vacas são mantidas quase que 80% dos dias do ano grávidas ou prenhas, porque grávidas elas produzem uma quantidade muito maior de leite. Nós estamos pensando aqui em produção. Só que esse leite de vacas prenhas, grávidas, ele também é muito mais rico em estrogênio de vaca. E esse estrogênio de vaca não é o estrogênio que o nosso corpo produz. Então nós estamos colocando aqui um hormônio, fazendo uma reposição hormonal de um hormônio que não é um hormônio bioidêntico ao nosso. Isso em homens diminui a produção de esperma, diminui a testosterona, em adolescentes, em crianças, pode atrasar a puberdade, né? Então tem esses detalhes todos que nós temos que levar em consideração, para você ver como não é um alimento saudável. Outra coisa, essas vacas são ordenhadas, né, mecanicamente várias vezes ao dia. Isso causa mastite, causa inflamação nessas mamas. E para elas poderem continuar produzindo, elas são medicadas com antibiótico vários e longos períodos da vida dela. Então, esse antibiótico também está sendo passado para a gente. E essa é uma das grandes causas de aumento de resistência bacteriana, né, de superbactérias, que vem aí acabando com a vida de tantas pessoas nas UTIs. Então, olha só, em pouco tempo, que delícia a gente poder estar falando de algumas coisas tão básicas. E eu nem falei para vocês do trigo, pelo menos dessa vez. Uma outra vez, se alguém quiser saber, eu conto para vocês um pouco a história do trigo. Mas é um outro alimento que deveria ser muito diminuído da sua dieta. Melhor ainda, se possível, esquecido da sua dieta. Né? Porque o trigo que a gente come hoje não é mais o trigo que a gente tinha na década de 50. Ele sofreu muitas e muitas alterações genéticas e vários cruzamentos com outras gramíneas. Ele se transformou numa outra planta completamente diferente, que inclusive tem um número diferente de cromossomos. E nós continuamos chamando aquilo de trigo. Né? E não tivemos o tempo ainda de nos adaptar a isso. Então, são detalhes, gente, e é isso que o manual do proprietário traz para você, porque quando você mexe nesses detalhes, você altera completamente o resultado final da equação. Tá ok? Eu queria agradecer a audiência de vocês todos, desejar uma semana maravilhosa aí, ensolarada de inverno, e dizer para vocês que o site do Simp tem uma dica legal para você poder estar utilizando na nutrição. Então, o site do Simp é simpsaude.com, soletrando Simp, C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto, simpsaude.com. Ali vocês vão encontrar algumas coisas interessantes para estar pondo na sua alimentação no dia a dia. Pessoal, abração para todos, até semana que vem. Tchau, tchau, gente.